E aí, amigos do primeiro ano B do Colégio Arlindo, fiz essa aula para darmos continuidade ao assunto do ano letivo. Se por acaso restar alguma dúvida, mandem mensagem para mim que eu vou tentar retirar essa dúvida. No final do vídeo eu vou deixar a página 41 para vocês responderem. Tire foto legível com todos os cálculos e mandem para mim pelo e-mail que está aqui na descrição. Beleza aí, pessoal? Pois vamos à aula. Essa é uma aula para introduzir o conceito inicial de função, né? Vou responder algumas questões para vocês verem esse conceito na prática. A noção intuitiva de função. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as condições dos planos, né? Plano A cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta, num certo período. Plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano, né? Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Observem que os dois planos são bastante parecidos, né? Só mudando os valores. Todos os dois eles cobram um valor fixo mensal e você vai pagar um valor a mais dependendo da quantidade de consultas que você for fazer, né? Então vamos resolver esse tipo de questão. Antes de resolver, eu peço aos colegas que pausem o vídeo e tentem resolver esse tipo de problema, né? Observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro de um período pré-estabelecido. O que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo da quantidade de consulta, o valor gasto vai mudar, né? Então, disso nós dizemos que o valor gasto está em função do número de consulta. Beleza, amigo? Então, vamos aqui colocar, né, consultas, né? E resolver aqui para o plano A, né? 5 consultas, 6 e 7, para comparar o valor gasto de cada um, né? Se ele fizer 5 consultas no plano A, e disso ele vai pagar o quê? R$ 140 o valor fixo, né? Mas ele vai pagar R$ 20 por cada uma dessas 5 consultas, né? Então temos 20 vezes 5, que vai ser igual a 140, mais 5 vezes 20 dá 100. Disso, né, o resultado aqui vai dar 240. Isso eu vou colocar aqui como o gasto dele, né? Gastos. Beleza? Se por acaso ele fizer 6 consultas, ele vai pagar R$ 140 do valor fixo, mais R$ 20 vezes a quantidade de consultas que ele vai fazer, ou seja, 6, que vai ser igual a R$ 140, mais 6 vezes 20 dá 120, que o resultado aqui vai dar R$ 260. Beleza, amigos? Se ele fizer 7 consultas, vai ser igual a R$ 140 mais R$ 20 vezes a quantidade de consulta que ele vai fazer, vezes 7. Que vai ser igual a R$ 140 mais, né, 7 vezes 20 dá 140. Somando dá 280. Beleza, amigos? Plano B, cobra um valor fixo mensal de R$ 110. Então, primeiro eu vou colocar aqui as consultas, né? Aqui vai ser 5, 6 e 7 consultas, beleza? Se por acaso ele fizer 5 consultas, então ele vai pagar inicial R$ 110, mas, né, ele vai pagar 25 vezes a quantidade de consultas que ele vai fazer, vezes 5. Que isso daí vai ser igual a 110 mais 5 vezes 25 dá 125. Somando aí vai dar 235. Beleza, amigos? Se por acaso ele fizer 6 consultas, então vai ser R$ 110 mais 25 vezes a quantidade de consulta, que é 6, né? Que vai ser igual a 110 mais, né, 6 vezes 25 dá 150, que vai ser igual, somando aí, 260. Se por acaso ele fizer 7 consultas, né, vai ser 110 mais 25 vezes a quantidade, né, de consultas, 7.
que vai ser igual a 110 mais, né, 7 vezes 25 dá 175. Que vai ser igual, né, a 285. Isso daqui são os gastos, né, que eu tenho com o plano B. Agora vamos olhar aqui e comparar quais os planos mais em conta, né? Então aqui planos. Aqui para 5 consultas, 6 e 7. Beleza, amigo? Se por acaso ele fizer 5 consultas, qual é o mais em conta? É o plano A ou o plano B? No caso aqui vai ser o plano B, né? Que deu um valor menor, né? 235. Se por acaso ele fizer 6 consultas, tanto faz ele escolher o plano A como o plano B, porque deram o mesmo valor, né? Então A ou B, certo? Se por acaso ele fizer 7 consultas, né? Então o plano mais em conta vai ser o quê? O plano A, né? Porque deu 280 aqui, ó. Enquanto o plano B deu 285. Então aqui vai ser o plano A. Beleza, amigos? Então vamos ver mais uma outra questão aí, né? Na cidade do Recife, de acordo com os valores em vigor no dia do 1 de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeira comum, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado comum. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorra 22 quilômetros. Então, o que ele quer dizer com essa parte em função, né? Essa partezinha aqui. Disso ele está dizendo que, dependendo da quantidade de quilômetros, vai ocorrer um valor a pagar, né? Disso nós podemos dizer que o valor a pagar ele está em função do quilômetro rodado. Então, vamos escrever aqui, né? Primeiro, ele vai pagar um valor fixo, R$ 4,32. Mas ele vai pagar R$ 2,10 por quilômetro rodado. Se ele for rodar 1 quilômetro, vou multiplicar esse valor por 1, né? E somar com 4,32. Se for 2, multiplica por 2 e por aí vai. Então, para 22, também é a mesma coisa, né? Multiplica e depois soma com 4,32. Então, aqui ó, vai ficar 4,32 mais, multiplicando aí dá quanto? Vai dar 46, né? 2. Se eu multiplicar aqui, ó, 2,10 vezes 22. Somando, vai dar 50,52, beleza? 4,32 mais 46,2 dá 50,2. Ok, amigo? Então tá aí bem simples a questão, né? Só para você reparar que se eu mudar aqui a quilometragem, o valor já vai ser um outro valor diferente, né? Então vamos aí para a próxima questão. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Então temos dois diagramas aí, um diagrama em vermelho e um diagrama em verde. O diagrama vermelho ele representa a quantidade de litros e o diagrama em vermelho representa o valor que você está pagando pela quantidade de litros, né? O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprado. Observe o seguinte, amigo, se por acaso, né, ele paga 1 litro, ou se ele bota 1 litro, então ele vai pagar R$ 3,37. Se ele bota 2 litros, então ele vai pagar o dobro desse valor, né? De 1,37. Se ele pagar 3, então vai pagar 3 vezes esse valor. E por aí vai. Se por acaso ele vai botar 50, eu tenho que multiplicar 50 vezes 3,37, que vai dar esse valor. Se por acaso ele bota X, eu tenho que multiplicar X vezes 3,37. Beleza? Disso eu consigo encontrar uma lei ou uma fórmula matemática para descrever isso daí, né? Então, o preço a pagar, 3,37 centavos vezes o número de litros comprado, é igual, né, a P, que é 3,37 vezes X. Que isso tem um nome que é chamado de lei da função
ou fórmula matemática da função, né? Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho, né, 3,37, eu tenho uma regra que pega esses números desse diagrama em vermelho e quando eu coloco no lugar de x, eu transformo em elementos do diagrama verde, né? Se eu pegar o 2 e colocar no lugar de x, eu acho um elemento do diagrama em verde, né? Então daí, pessoal, nós dizemos que isso daqui é uma lei, certo? Que transforma elementos desse diagrama em elementos desse outro diagrama. Beleza, amigos? Agora responda, qual é o preço de 10 litros de gasolina? Letra B, quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Então vamos responder esse problema bem simples, né? Se por acaso, né, ele está comprando 10 litros, é só pegar, né, que preço, o valor pago vai ser igual a 3,37 vezes X. Ok, amigos? Então, preço a pagar é 3,37 vezes 10. Que o preço a pagar vai ser igual, multiplicando aí, dá 33,7, né? Ou seja, R$ 33,00, né, e 70 centavos. É isso que ele vai pagar. Quantos litros de gasolina podem ser comprados, né, com R$ 43,81? Então eu vou usar a mesma forma. Preço a pagar é 3,37 vezes X, né? Isso daqui, né, é o preço que ele está pagando. Eu quero descobrir quantos litros ele está botando, ou seja, o valor de X. Então, 43,81, ele tem que ser igual a 3,37 vezes X. Se aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, X é igual a 43,81 dividido, né, por 3,37. Que X é igual, né, dividindo aí, vai dar 13. Beleza, amigos? Então ele vai ter que botar 13 litros. Então vamos para o próximo problema. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado em metros e o perímetro P também em metros. Então temos aqui, essas daqui, né, são as medidas do lado desse quadrado. E aqui só é o seu perímetro. Para quem não está lembrado do que é perímetro, perímetro é a soma dos lados de uma figura poligonal, né? Ou seja, uma figura feita com retas. Porque o perímetro, se a figura não for um polígono, ele só vai ser essa linha aqui, ó, que é o contorno. Entendeu? Por isso que eu estou falando soma dos lados, porque aqui é um polígono, né? Uma figura com lados feito por reta, né? Se eu tenho um quadrado, então aqui, ó, o primeiro, se eu tenho aqui um quadrado e aqui ele tem lado 1, então, ó, 1, então eu tenho que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Vai dar 4. Disso daqui, ó, vai dar 4. Se o lado é 2, se eu somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, vai dar 8. E por aí vai, né? Observe que aqui sempre está dando um determinado valor. E desse lado está dando o quádruplo dos números do outro diagrama, né? Se eu fizer aqui um diagrama. E desse lado é o quádruplo de cada um desses valores. Beleza, amigos? E se por acaso for L, né? Por isso que ele botou, ó, 4L. Porque qual é o quádruplo de L? 4L. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde a um único valor para o perímetro. Perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado, ou seja, P é igual a L, né? Ou seja, a lei aí, né, da função é 4 vezes L. Essa leizinha aqui que transforma os elementos desse conjunto nos elementos desse outro conjunto. Como o perímetro depende da medida do lado, ele é a variável dependente. A medida do lado é a chamada variável independente. Por quê? Porque com esses elementos, né, eu consigo achar os elementos desse outro diagrama, né? Disso eu posso dizer que o lado, né, o lado é a variável independente. Como eu encontro os valores de P, né, ou seja, do perímetro, então eu consigo, ele é a variável dependente. Beleza, amigos? Agora responda.
Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? Bem simples, né? Vamos responder já já. Letra B. Qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é 22? Então vamos lá, ó. Só usar a fórmula. Perímetro é igual a 4 vezes L. Então perímetro é igual. Se o lado ele está dizendo que é esse, então 4 vezes 3,5. Então, perímetro é igual, multiplicando aí, né, vai dar 14, né? Beleza, amigos? Então, vamos aqui para a próxima questão. Ele está dizendo que o perímetro é esse, né? Ele quer descobrir o lado. Então, perímetro é igual a 4L. Se aqui está dando 22, né? Então, vai dar 22 é igual a 4L. Ou seja, se o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, L é igual a 22 dividido por 4. Então, L é igual a 22 dividido por 4, dá 5,5 metros. Aqui em metros e aqui o 14, que é perímetro, também dado em metros. Beleza, amigos? Vamos para a próxima questão. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Então vamos lá. Os números vão entrar por esse lado, né? E vai sair desse lado. Então vamos lá. Se entra o 1, qual é o dobro de 1? Então ele vai sair 2, né? Se entra o 2, qual é o dobro de 2? 4, né? Se entra o menos 3, qual é o dobro de menos 3? Menos 6, né? Se entra o 4,3, qual é o dobro de 4,3? 8,6, né? Se entra x, qual é o dobro de x? 2x, né? Representando o número de saída n e o número de entrada x, né? Ou seja, esse daqui são os elementos n, né? E esse daqui são os elementos x, né? Então, podemos achar a fórmula da função, a fórmula matemática da função dado por n é igual a 2x. Beleza, amigo? Agora invente uma máquina de triplicar e somar 1 baseado no exemplo acima e escreva a fórmula matemática dessa função. Pois vamos lá, né? Máquina de triplicar e somar 1. Tá bem que é a máquina, certo? Os números vão entrar aqui e vão sair desse lado. Se entra o 1, qual é o triplo de 1? 3, né? Aí soma mais 1, né? Mais 1, 4. Se entra o 2, qual é o triplo de 2? 6. Mais 1, 7. Se entra o 3, qual é o triplo de 3? 9. Mais 1, 10. Se entra o 4, qual é o triplo de 4? 12, né? Mais 1, 13. Se entra o x, qual é o triplo de x? 3x. Mais 1, 3x mais 1. Beleza, amigo? Então, representando o número o número de saída n e o número de entrada x, temos que n é igual a 3x mais 1, a fórmula matemática da função. Então, beleza aí, meus amigos? Então, valeu, se cuidem, viu? Lembrando da página 41, para vocês responderem, tirar uma foto legível e mandar para mim para o meu e-mail, né? Que está aqui na barra de descrição. Pois valeu aí, galera, e um abraço.